os brasileiros foram até as urnas para escolher os governadores, já que os atos institucionais haviam sido derrubados. Isso acontecia pela primeira vez desde 1960. A eleição rolou em 1982 e as pessoas também votaram para deputado estadual, deputado federal e senadores. Bem, o resultado dessa eleição foi equilibrado pra caralho, com os partidos de oposição vencendo em vários estados. E isso era um sinal de que o regime militar estava acabando de vez. Então, todo esse clima de democracia estava crescendo. A partir desse ano começaram a rolar várias manifestações exigindo que os brasileiros pudessem votar para presidente. E eu aposto que você deve se lembrar disso da época da escola, que são as diretas já. Agora, o legal é que quando a gente vê aquelas imagens das diretas já, com milhares de pessoas nas ruas, nem imagina que a primeira passeata rolou numa cidade pequena de Pernambuco. Mas foi isso mesmo, o primeiro comício das diretas já rolou na cidade de Abreu e Lima. E a partir daí a coisa se espalhou para outras cidades. Em pouco tempo, as diretas já tomaram o país inteiro. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro rolaram manifestações com mais de 1 milhão de pessoas. Todo mundo na rua exigindo o direito de votar para presidente. Velho, imagina, o brasileiro tinha ficado 20 anos em silêncio e de repente 30 milhões de pessoas nas ruas. Lembra em 2013 quando todo mundo falou que o gigante tinha acordado? Bem, em 84 o gigante acordou gigante para um caralho. Galera mais nova pode perguntar pros seus pais, pros seus avós, pros seus tios. Eles com certeza vão se lembrar porque foi uma parada gigantesca que tomou o país inteiro. Liderando esse movimento das diretas já tinha muita gente que você deve conhecer. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Lula, Fernando Henrique, Eduardo Suplicy. Ou seja, até mesmo gente que hoje se xinga o tempo inteiro estava lá no mesmo palanque, querendo a mesma coisa e pensando no Brasil. E foi assim que o deputado chamado Dante de Oliveira apresentou o projeto de emenda constitucional para as eleições diretas. Em 25 de abril de 1984, essa emenda foi votada na Câmara dos Deputados, rolou uma puta apreensão, puta expectativa, o país inteiro estava esperando a resposta, mas ela não passou! Uma manobra dos aliados do governo militar fez com que mais de 100 deputados não estivessem na Câmara no dia da votação. Então a emenda não teve o mínimo de votos necessários para passar. O novo presidente do Brasil seria mais uma vez escolhido por voto indireto. Só que isso não impediu o fim da ditadura militar. O candidato da oposição que concorreu pelo PMDB era Tancredo Neves. O cara que tem um neto que você deve conhecer muito bem, Aécio Neves. O candidato do PDS era uma pessoa chamada Paulo Maluf. Sabe o Rouba Mais Faz? Que durante a ditadura militar tinha sido prefeito e governador de São Paulo. Ou seja, independente do vencedor, todo mundo sabia que essa pessoa não seria um militar. E em 15 de janeiro de 1985, o Congresso fez a votação. Com 72% dos votos, o Tancredo Neves foi eleito presidente do país. Inclusive, muita gente que tinha apoiado o Maluf acabou traindo ele de última hora e votado no Tancredo. E assim era oficial. A ditadura militar havia acabado no Brasil! Só que como as coisas nunca são fáceis para o nosso querido país, o Tancredo nunca assumiu. Ele ficou muito doente depois da eleição e acabou sendo internado. E acabou morrendo dia 21 de abril de 1985. O cara nunca chegou a assumir. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Então quem assumiu foi o seu vice, outro cara que você já deve ter ouvido falar, José Sarney. E assim começava um novo capítulo na história do Brasil, chamado de Nova República, que é o que vivemos até hoje. Collor foi o primeiro presidente a ser eleito com votos diretos depois da ditadura. Depois dele veio Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Tudo isso faz parte da Nova República, incluindo a nova Constituição, que é de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Agora, galera, não é só porque o governo militar acabou há mais de 30 anos que a gente não sente mais os efeitos disso. Mesmo porque esse é o tipo de cicatriz que demora muito tempo pra desaparecer. E essa cicatriz ainda não desapareceu. Muitas e muitas mortes da época da ditadura estão sendo esclarecidas só hoje. Como é o caso do deputado Rubens Paiva, pai do escritor Marcelo Rubens Paiva, que foi dado como desaparecido após morrer nas mãos do DOI-CODE em 71. Sua morte foi esclarecida totalmente só em 2014. Um trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que investiga todas as violações dos direitos
humanos cometida pelo Estado brasileiro. E, mano, esse é só um exemplo. Alguns anos atrás, essa Comissão Nacional da Verdade publicou um relatório com os nomes das pessoas que desapareceram ou foram mortas na ditadura. São centenas de casos, e eles mesmos dizem que esse número pode ser ainda maior. Ou seja, todos esses erros do passado ainda estão sendo reconhecidos. Outro exemplo, em 2013, o Congresso fez uma sessão especial e anulou oficialmente a sessão que depôs o presidente João Goulart. Isso só há 3 anos atrás. Só há 3 anos que reconhecemos que tirar o João Goulart daquela maneira, filha da puta, aquele backstab que deram nele, foi ilegal. Promulgo a resolução número 4 de 2013 do Congresso Nacional. Declara nula a declaração de vacância da presidência da República efetuada pelo presidente do Congresso Nacional durante a segunda sessão conjunta de 2 de abril de 1964. Isso apaga o passado e reescreve a história? É claro que não. Mas é um símbolo importante para fortalecer ainda mais a nossa democracia. Agora, gente, muitas pessoas falam que outras ditaduras foram muito mais violentas que a nossa. Que perto do que rolou em alguns países da América do Sul, a do Brasil foi fichinha. Só, galera, comparar o nosso caso com outros países não muda nada. Ou seja, a partir do momento que acontece a primeira tortura e a primeira morte, não adianta mais você comparar. Já tá fudido igual, já é uma bosta. A gente não tem que ficar comparando. A gente tem sim é que impedir que isso aconteça novamente. O papel do Estado é proteger os seus cidadãos e seus direitos. Então, assim, enxergar que durante a ditadura militar o governo fez exatamente o oposto disso, não é uma questão de ideologia política, ser de esquerda ou ser de direita. É uma simples questão de humanidade. A gente não tá falando de uma medida econômica, de um programa social. Estamos falando de assassinatos, de pessoas que morreram, que foram torturadas, que viveram horrores. E sim, ditaduras podem ser tanto de direita quanto de esquerda. Muitas pessoas que pegaram a mão em armas naquela época estavam tentando impor as suas ideologias, querendo trocar uma ditadura pela outra. Isso também precisa ser lembrado, porque violência não justifica violência. Nenhuma ideologia de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de centro, do caralho que for, pode justificar uma morte. Isso, galera, é história, já aconteceu em vários lugares do mundo e nunca funcionou. Por que será? Se você precisa matar pessoas para chegar até o poder, significa que o poder não deveria ser dado a você. Então, galera, uma última coisa antes de encerrar essa nostalgia. Quando o Figueiredo deixou o governo, ele deu uma entrevista falando que esperava que o Tancredo fizesse um bom governo. Aquela coisa é sempre, beleza. Mas ele também disse a seguinte frase: que o povo me esqueça. E essa frase ficou muito famosa. Deu pra entender a ideia dele. Ele queria que aquele tipo de governo fosse esquecido. Mas na boa, a gente nunca vai esquecer. E não temos que esquecer mesmo. Tudo de errado, de atrocidade que rolou naquela época, tem sim que ser lembrado. Porque é só fazendo isso que a gente consegue dar realmente valor à nossa democracia, à liberdade individual, à cidadania. O simples fato de eu poder fazer esse vídeo e colocar no YouTube livremente, a gente tem que dar valor a esse tipo de coisa. Então, galera, viva a democracia, viva o simples fato de você poder discordar da ideologia política do seu amiguinho sem ser morto. E é assim que eu vou terminando esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos, me sigam em todas as redes sociais e não deixe de assistir nosso vídeo sobre corrida espacial e também nosso vídeo sobre Hitler. Obrigado pela audiência de todos, valeu, Nós Gang, tamo junto, é nóis, valeu!